Terminei com ele por causa de sua melhor amiga. Oi pessoal, isso vai ser um pouco longo, então, por favor, tenham paciência comigo. Então, comecei a sair com um novo cara, Gary, há algumas semanas. Eu já o conhecia há um tempo antes de começarmos a namorar. Ele é realmente doce e incrível, e os 3 primeiros encontros que tivemos foram incríveis, eu realmente gostei de estar com ele. Aqui está o problema, ele tem uma amiga muito próxima, Lindsay, que parece estar constantemente presente. Durante o 4º encontro, ele falou muito sobre ela. Tipo, muito mesmo. Ela de alguma forma era o tópico de toda a conversa e, quando eu tentava mudar de assunto, ele sempre encontrava uma maneira de voltar a uma memória que os dois compartilharam. É verdade que eles cresceram juntos e também namoraram em algum momento, então faria sentido que eles tivessem muitas memórias e química. Ele também começou a me contar sobre a viagem que os dois estão planejando, como eles iriam com o carro dela, ficariam na casa da família dela, etc. Eu tentei ignorar isso a princípio e deixá-la para lá, porque eu também tenho um amigo próximo do sexo oposto, mas nunca fazemos nada como o que eles fazem. Nossa relação é platônica e o máximo que fazemos é jogar Xbox juntos. Eu pedi a ele para ser meu acompanhante no casamento do meu irmão, isso foi depois de cerca de 2 semanas de namoro, e ele recusou, dizendo que já tinha feito planos naquele dia para ir jogar boliche com alguns amigos. Mas depois que falei com uma amiga em comum, descobri que ela também iria estar lá e que eles tinham combinado isso juntos. Eu fiquei pensando sobre isso por um tempo, e quanto mais eu pensava, mais isso me incomodava. Então, no nosso último encontro, eu disse que não queria mais continuar o relacionamento. Ele ficou confuso porque eu tinha agido normal até aquele momento. Ele me perguntou o porquê e eu expliquei. Eu disse, desculpe, mas me incomoda quão perto você está da Lindsay, você fala muito sobre ela e parece que ela é uma parte importante da sua vida, e como não somos oficiais eu não tentaria te dizer o que fazer, eu só vou embora porque isso me incomoda. Ele não reagiu bem. Disse que eu estava dando um ultimato e tentando forçá-lo a escolher e que eu estava sendo manipuladora. Eu insisti que eu simplesmente não estava bem com isso e não queria namorar alguém que tivesse esse tipo de relacionamento com alguém que não fosse sua namorada. Não éramos oficialmente namorados e eu senti que precisava terminar as coisas cedo antes que a situação piorasse. Bom, eu peguei um Uber para casa porque não queria que ele me levasse, ele estava furioso. E mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem de um número que não reconhecia. Consegue adivinhar de quem era? Isso mesmo. Lindsay. Lindsay me mandou uma mensagem com um parágrafo sobre como Gary estava louco por mim e ela acha que estou errada em julgá-la quando nem a conheço, e como eu machuquei e estava sendo manipuladora. Eu respondi dizendo que não a julguei de forma alguma, apenas que a natureza do relacionamento deles não me deixava confortável e que eu queria terminar as coisas antes que ficassem complicadas. Ela respondeu dizendo que eu preciso dar a ele outra chance e que talvez eu e ela devêssemos nos encontrar para que eu pudesse ver que ela não é uma ameaça e poderíamos até ser amigas. Eu não respondi a ela, e logo depois, minha mãe e a mãe dele me mandaram mensagens dizendo que eu estava exagerando. Isso se tornou um assunto muito maior do que eu pensei que seria. Eu não quero estar com ele ou mesmo tentar de novo por causa de como sinto que todos estão sendo dramáticos. Eu fui repetidamente acusada de ser insegura entre outras coisas, e eu literalmente não consigo acreditar que isso tomou essas proporções. Estou errada por isso? Devo dar outra chance a ele? Devo conversar com essa garota? Atualização, um dia depois. Eu não respondi a Lindsay, mas expliquei as coisas para minha mãe, e ela ficou completamente ao meu lado. Ela me disse que Gary ligou para a mãe dele, que é uma ex-treinadora minha, e disse a ela que eu gritei com ele e tentei manipulá-lo porque estava me sentindo insegura. Ele disse que eu terminei com ele quando ele não fez o que eu disse. E presumivelmente, ela entrou em contato com minha mãe depois disso. Como dito no meu post, isso não era verdade. Eu contei tudo para minha mãe e descrevi a situação. Ela entendeu como me sentia e por que eu deixei, e disse que ele parecia um idiota e que estava feliz por eu não tê-lo levado para a festa do meu irmão no casamento dele. Eu bloqueei o número da Lindsay e fiz o meu melhor para explicar gentilmente à mãe dele o que realmente aconteceu, sabendo que ela provavelmente acreditaria no filho em vez de mim, mas, surpreendentemente, ela não acreditou. Ela disse que ele realmente se importava comigo e que eu evidentemente era um assunto quente de conversa há algum tempo antes de tudo isso. Disse que ele estava louco por mim e animado para ver onde nosso relacionamento iria. Embora ela admitisse que seu filho era imaturo às vezes, mas tinha boas intenções. Ela foi muito gentil em tudo isso, então eu realmente apreciei. Eu fui genuína e compreensiva. Eu disse que, embora entendesse, não podia ignorar os sinais de alerta apresentados para mim, e, como nada mudou além dele tentar fazer outras pessoas me convencerem de que estava tudo bem, então eu tomei a decisão certa. Ela disse que entendia e esse foi o fim da conversa. Com ela, pelo menos. O pior com Lindsay não terminou até que eu quase tivesse que desistir do meu trabalho no DoorDash. Eu entrego principalmente para idosos ou famílias com crianças. Mas, enquanto descarregava compras na frente de uma casa que só havia pedido pão, queijo e bacon, fiquei um pouco confusa, mas principalmente horrorizada ao perceber de quem se tratava. Lindsay havia pedido na minha linha e me fez entregar na casa dela.
Ela de alguma forma descobriu que eu estava trabalhando na área dela, eu não sabia que era a área dela, e acho que fez o possível para entrar em contato comigo. Então sim, eu a conheci. Não por escolha, mas conheci. Ela pediu em nome da mãe dela, imagino, porque não era uma Lindsay que havia pedido. Ela imediatamente começou a me questionar se eu ainda estava conversando com o Garry, se nós íamos voltar, se eu já tinha superado a mim mesma. No entanto, a expressão dela me dizia que ela já sabia, mas estava apenas tentando me irritar de todas as maneiras possíveis. De maneira geral, estava sendo uma verdadeira bruxa. Eu fui educada no início, até que ela me perguntou se eu tinha superado a mim mesma, ao que eu respondi, baseada em um conselho do Reddit, então a culpa é de vocês, haha, se ela tinha superado o fato de que o namorado dela tinha sido deixado. Ela não reagiu bem e não aceitou o saco de bacon que eu estava tentando lhe dar. Tudo bem para mim, porque, legalmente, se um cliente recusa um produto que você leva a ele, você reembolsa e fica com o que é, já que geralmente não se pode devolver um item alimentício. Então estou comendo um bacon crocante e delicioso enquanto digito. Saí e tem estado bem tranquilo. Tenho um novo acompanhante para a festa de casamento do meu irmão, e ele definitivamente é apenas um amigo, mas o Garry e a Lindsay não sabem disso, então vou postar muitas fotos e dançar com ele a noite toda. Nós dois já tínhamos planejado isso, e ele sabe de tudo, então é ainda mais engraçado assim. O Garry tem estado obcecado pelas minhas redes sociais, descurtindo e curtindo postagens. Ele até denunciou uma foto minha que tinha eu e outro homem. Ele provavelmente vai agir assim por mais um tempo e depois vai largar tudo, mas é meio engraçado de assistir. Estou seguindo em frente, estou solteira e feliz. Obrigada pelo conselho, pessoal. Agradeço a vocês. Odeio ser pai. Vivo com minha namorada há 10 anos, e por consequência do excesso de confiança e responsabilidade, ela engravidou e tivemos um filho. Em momento algum da minha vida eu tive sequer uma menção ao desejo de ter uma criança, nem eu nem ela, porém, aconteceu e então tivemos que encarar a situação. A questão é que toda a situação que isso envolve é muito desgastante e cansativa. Fingir gostar de ser pai é meio que uma necessidade. Família, parentes, conhecidos, amigos e colegas de trabalho sempre agem como se aquilo fosse um sonho realizado, porém, é um sofrimento a cada dia. Hoje meu filho tem cerca de 1 ano e meio, eu me esforço ao máximo para não deixar transparecer para ele um ar ruim, tento prover da melhor forma possível e tento transmitir afeto, ainda que seja falso, mas poxa, é muito desgastante. Eu simplesmente odeio tudo que isso envolve e me sinto como se estivesse perdendo a minha vida. O pouco tempo que me sobra fora do trabalho eu meio que tenho que dedicar quase exclusivamente a essa função. Meu relacionamento está se degradando mais a cada dia, pois tudo é difícil. Eu não sei o que fazer. Me sinto aprisionado na minha própria vida e isso está me deixando cada dia pior. Minha colega de trabalho comeu meus doces e agora quer me processar. Isso aconteceu no Michigan. Eu sou originalmente da Alemanha e não entendo muito bem como as leis funcionam nos Estados Unidos, então, por favor, tenham paciência comigo. No ano passado, recebi uma oferta de emprego para trabalhar como professor assistente no departamento de língua alemã de uma grande universidade em Michigan. Recentemente, terminei meu doutorado e fiquei muito empolgado em ocupar uma posição de pesquisa, e possivelmente uma posição de pós-doutorado, na área específica para a qual me inscrevi. A maior parte do meu tempo é dedicada a ministrar aulas de literatura alemã, mas, além disso, a universidade gostaria que eu ajudasse estudantes com bloqueio criativo, então me juntei a um workshop interdisciplinar. Há pelo menos 4 pessoas ligadas a esse workshop, e, na maioria das vezes, nos damos bem. Infelizmente, há uma mulher mais velha que, desde o primeiro dia, me vê como rival. Não sei o que a provocou, mas há algo em mim que a irrita. E então aconteceu o incidente. Eu tinha um compromisso com um estudante, dei algumas dicas e instruções a ele e deixei minha tigela de gomas de ursinhos na mesa. Detalhe, essas gomas de ursinhos são sem açúcar e voláteis. Se você comer mais de um punhado, terá sérios problemas intestinais e ficará no banheiro pelo resto do dia. Mas minha colega comeu a tigela inteira. Primeiro, ela se desculpou por qualquer compromisso que tivesse, em seguida, ligou para dizer que estava doente. No dia seguinte, ela me confrontou e me culpou por tudo, alegando que eu coloquei deliberadamente aqueles ursinhos lá e que foi tudo uma armadilha para humilhá-la. Segundo ela, já informou o RH e o advogado dela, e que eu serei expulso do país em pouco tempo. A única coisa pela qual posso me culpar é que eu e meus colegas rimos discretamente da situação intestinal dela. Aqui uma foto dos culpados. Atualização, 6 dias depois. Bom, ainda estou no Michigan. Tive uma conversa proveitosa com o RH ontem. Minha colega de trabalho e eu tivemos entrevistas separadas ontem, sem acusações, apenas contando o que aconteceu e discutindo como nosso ambiente de trabalho poderia ser melhorado no futuro. Vou resumir. O lado dela da história é o seguinte: o OP colocou deliberadamente doces com laxantes no espaço compartilhado para deixar eu e outras pessoas doentes.
Já o que eu disse, esqueci minha tigela de ursinhos de goma, que compartilho alegremente e generosamente com todos no meu departamento, sem imaginar que alguém comeria a tigela inteira de ursinhos de goma sem açúcar. Eu até trouxe um pacote original de ursinhos de goma alemães comigo para provar que não tive mais intenções. Por incrível que pareça, conversamos durante o almoço ontem e fizemos as pazes. Ela é, na verdade, uma pessoa legal, mas já teve problemas com alergias alimentares no passado. E eu adoraria encerrar essa história com nos reconciliamos e tudo ficou bem, mas houve outro grande momento na sala quando descobri que tanto a colega hostil quanto eu já estávamos sob escrutínio, palavras do RH, por parte de outro professor assistente que também se juntou ao nosso projeto de workshop. O que é isso aqui? Game of Thrones? Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.